Mano, assiste esse vídeo que hoje nós iremos aprender os ensinamentos que nós encontramos no filme Viva, a Vida é uma Festa. Oi, graça e paz. Aqui quem vos fala é Giovanni Kim e você está no canal Amaro. Logo nisso eu quero deixar bem claro que esse vídeo está recheado de spoilers. Se você não gosta de spoiler, não curte, para não estragar a tua experiência, então assista primeiro, depois você comparece aqui e dê seu feedback, seu ponto de vista do que você achou de interessante no filme. Hoje nós iremos falar sobre temas super difíceis e delicados, porque nós iremos falar com um contexto de vida e morte e também com o nosso dom, nosso talento, como desenvolver nosso chamado quando nossa família não dá o suporte devido e não dá o apoio. E o filme Viva, a Vida é uma Festa, apesar de ser uma animação que é mais voltada para o público infantil, trabalha o contexto de vida e morte de uma forma tão sutil. Esse filme tem vários pontos positivos. Um deles é trabalhar o audiovisual. A paleta de cores é trazida de uma forma tão formidável e tão perspicaz, trazendo aquela sutileza nas cores, aquele misto colorido. Você se sente até no filme do Dr. Stern, de tão psicodélico que é. Trabalha super bem isso, o audiovisual. Até mesmo porque isso é uma tática que faz com que o telespectador fique preso ali, viajando com aquela paleta de cores que vem passando na sua frente a 3x2, você consegue ficar preso. São 2 horas de filme, vale super a pena. O filme não é um longa que te deixa ali, vai desenvolvendo, vai demorando para trazer algo interessante. Ele do começo ao fim é formidável. Eu me sinto até um pouco suspeito em falar porque me representou por demais esse filme. Esse filme trabalha de uma maneira que todo músico deve assistir esse filme. Outro ponto positivo, você é músico, você tem uma musicalidade na veia, assista, vai acrescentar bastante. Também outro ponto positivo que conseguimos compreender foi no quesito de o contexto a qual o filme é inserido, porque ele está abordando um contexto que não é norte-americano, e sim latino-americano. Trabalharam a parte hispânica, deram uma ênfase maior ao telespectador mexicano. Os mexicanos se sentiram super bem representados, porque o filme não foi tratado de uma forma pejorativa como em muitos filmes, né, de conteúdo norte-americano, onde os latinos são vistos de uma forma mais vexatória, como alívio cômico, ou até mesmo como coadjuvante, mas nunca como protagonista. E o interessante desse filme é que não é apenas um protagonista mexicano, e sim todo o enredo, todo o elenco é mexicano. E não foi feito de uma forma despretensiosa, foi rico em detalhes. Você consegue perceber no filme que os roteiristas tiveram um trabalho em trazer o contexto histórico do filme para trazer um ar mais verídico. Você consegue compreender um pouquinho do que eu estou falando nas vestes, o figurino dos personagens são muito bem elaborados, muito bem trabalhados. O contexto das casas, quando você é acostumado a assistir as novelas da SBT, de Maria do Bairro, Marimar, você consegue se adaptar àquele jeito meio caliente do latino-americano. O pessoal mexicano tem aquela pegada mais quente, a forma que eles trabalharam com os mariachis. Outra coisa também boa, que acertaram por demais ali no contexto de ser fiel ao núcleo do personagem, são as músicas. A trilha sonora do filme é espetacular, aquela parte que os mariachis estão tocando ali, você se sente, sabe, igual ligeirinho ali. É muito bom mesmo, cara, muito bom. Sem contar que todo musical do começo ao fim do filme, quem curte musical vai se sentir realizado, porque trabalharam muito bem. Todas as músicas casaram super bem. Não foi aquele musical desconexo onde você tropeça na pedra e começa cantando uma música. Não, tinha uma motivação por trás das canções, tinha um propósito, não era nada solto como esses musicais da Disney. Tinha sim um sentimento expressado ali. Penso eu até que os roteiristas do filme, ou até o próprio diretor, tinham algum grau de parentesco muito próximo, era bem familiarizado com o contexto histórico do México ali, para trazer com riqueza de detalhes. Quando falando da historicidade também, da cultura mexicana, é onde o filme mais acerta, porque ele traz também a vertente da cultura dos mortos, né? A transição da morte à vida, como eles imaginam, como eles lidam com o contexto de morte e vida. E é aí que nós vamos começar a soltar spoiler um atrás do outro do filme. Porque o filme começa narrando a história de Miguel, um protagonista mirim. Ele tem aproximadamente de 10 a 12 anos. E o que Miguel vem narrando no começo do filme é contando um pouco da trajetória da sua árvore genealógica. Ele começa contando a história da sua tataravó,
foi casada com um homem e teve uma filha. E desse relacionamento, eles acabam se separando. Esse seu marido, né, o marido da sua tataravó, acaba deixando ela com a filha e seguindo a sua vida, sendo um cantor, um músico. Onde isso causa nela o sentido de ser uma mãe, né, uma chefe de família, uma mãe solteira. Ela começa a trabalhar porque o seu marido, aquele que seria o provedor, acaba abandonando lá. E o Miguel, contando a história, fala que sua tataravó poderia ter exercido qualquer função, qualquer trabalho, mas ela preferiu trabalhar confeccionando calçados. Ela se tornou uma mulher que trabalhava ali com sapatos, de todas as formas, todos os tipos. E aquela arte foi se desenvolvendo, que ela foi passando para sua filha, para o seu genro, e daí passando para os seus netos. E de uma forma que, na medida com que a família ia crescendo, o negócio de calçados também. Tanto é que o sobrenome da família deles era Luz Rivera. E tornou-se uma grande marca de sapato naquela localidadezinha ali na região do México. E ela deu a volta por cima, começando do zero em uma área que ela não conhecia. Mas não fica só aí, não é só no quesito de superação. O filme trabalha também no aspecto que aquele abandono que o chefe de família, o patriarca, que seria o marido da tataravó dele, o abandono que ele causa, que ele gera, cria nela um trauma. Um trauma porque a motivação pela qual ele abandona a família era porque ele queria ser um músico, ele queria viver da música, e tendo a família seria um pouco difícil isso. Então ele abandona sua família por causa da música, e isso gera nela um trauma tão grande que ela tem um pavor, um rancor, uma raiva de tudo que é levado, voltado à musicalidade. E nós vemos que as pessoas que não são voltadas para a música, porque música mexe com as nossas emoções, são pessoas que são mais rixosas, são pessoas que têm aquele semblante, né, mais ranzinza. E é assim mesmo que é transmitido isso no filme, que a raiva, o rancor que ela traz consigo por causa daquele trauma vai passando de geração em geração, vai passando dela para a filha e da filha para a neta, até chegar lá no Miguel. E é onde o filme começa a acertar, porque apesar de nascer numa família que é anti-musicalidade, ele começa a desenvolver um talento nele, ele começa a se tornar inclinado para a música. O filme começa mostrando ali no comecinho ali a trajetória dele, ele com um violãozinho ali, totalmente voltado para a música, querendo aprender mais e mais. E como no México existe muito mariachi, ele tinha um ídolo ali, tinha um homem que para ele era como fosse assim, vou dar um exemplo, era o Roberto Carlos dos mexicanos para ele naquele contexto do filme. Era um astro da música, que o nome era Ernesto de la Cruz. Ele venerava aquele cara. E no filme mostra a cena que ele entra no sótão ali, escondido da sua família, pega o seu violãozinho, bota uma fita cassete, começa a assistir os vídeos daquele astro para ele, que era como se fosse o deus da música. E ele começa a ver o solo. Quando tudo dá errado, eu toco meu violão. O resto do mundo pode seguir regras, mas eu preciso seguir meu coração. E a forma que o filme trabalha, a captura de movimento do personagem do Miguel é lindo demais, é formidável. Você que é músico, que toca violão, você que tem algum sentimento pra música, você que entende música, ao assistir o filme, você vai se sentir realizado. Porque não é apenas uma dublagem desconexa, não é um bonequinho batendo no violão. Você consegue observar, eles trabalham bem isso, a câmera foca bem a transição das notas, quando ele consegue ali fazer os acordes do Ré, o Sol, o Mi. Você se sente representado, você fala assim, cara, que massa, quando ele transita de um acorde para o outro. Foi muito perfeito aquilo dali. Você se sente realizado porque você vê uma animação e os movimentos que o boneco expressa são realistas demais. Eles conseguem realmente dar vida a algo inanimado. Eles pegam a fantasia e tornam em algo que é real. E isso o filme acerta demais. E como todo músico, ele vivendo naquele contexto ali, vivendo escondido, ele começa ali querer desenvolver o seu talento. Tem um show de talentos na região ali. O show de talentos pro Dia de los Muertos. Quer ser como seu herói? Por que não se inscreve? Que iria calhar no mesmo dia, né? De uma grande festa no pessoal mexicano que tem o costume de cultuar o Dia dos Mortos. Daqui seria o Dia dos Finados. E lá no Dia dos Mortos, eles têm a tradição, o costume de fazer o quê? Lançar pétalas de flores pelo chão, porque no Dia dos Mortos eles fazem o quê? Fazem uma homenagem àqueles seus entes queridos falecidos, os antepassados, e põe ali as fotos daqueles seus antepassados, fazendo assim uma ligação do mundo material com o mundo espiritual, o físico com o espiritual.
fazendo com que todo aquele ser que já tivesse morrido, que fosse lembrado com uma foto ali de memorial do Dia dos Mortos, ele teria o acesso de passar da vida espiritual, né, da vida dos mortos, e vir ali confraternizar com seus familiares. Nós que somos cristãos não adotamos essa postura. Nossa cultura, nossa crença, nosso credo é totalmente ao contrário. Eu estou falando aqui no contexto do filme. E o filme acerta demais, porque esse contexto aí é dos mexicanos. O povo hispânico tem essa cultura, tem essa tradição. Eles trabalharam muito bem isso. E Miguel ia participar daquele show de talento que ia ter no dia da festa, né, do Dia dos Mortos. E a sua família não querendo, fazendo aquela oposição para ele não participar, porque a família toda tinha raiva de músico. Pra calhar, foi na própria família, de onde todo mundo é anti-musicalidade, que nasce um talento nato. Aquele Miguelzinho é inspirado pelo Ernesto de la Cruz a se tornar um grande músico. Até as frases de impacto daquele astro que ele tinha muita admiração, ele começa a adotar as posturas, ele começa a ser influenciado, a se tornar um músico, a desbravar o mundo com a sua música, e começa a achar aquele conflito interno, porque nessa crise de identidade que ele vinha sofrendo, e conflito de represália de família, com o seu posicionamento em desenvolver seu talento, mas ele acaba vivendo um dilema onde ele transita da vida para a morte. Ele fica um morto-vivo, né? Um vivo na região dos mortos. E ali ele teve que viver aquela parte ali do espiritual dele para poder compreender. Tem um diálogo com a sua tataravó, que já era falecida, que tinha que ter a bênção dela, ela tinha que ter a permissão dele lá, tinha um ritual que eles faziam lá, que ele poderia voltar. Mas nesse ritual ela traz uma condição para ele, que aquela condição que ela trouxe era quase que impossível. Ela falando para ele que só permitiria a volta dele para o mundo dos vivos se ele abandonasse a música. E aquela condição para ele, que a vida dele era, ele respirava música, era praticamente impossível. E começa aquela perseguição dele, ele tinha que voltar em um tempo recorde de 24 horas. Ele trabalha no quesito que todo músico passa por isso. A represália que tem, eu não falo no músico que nasce num lar onde você tem, né, uma condição de se dedicar à música. Eu falo dos músicos que, a maioria dos músicos brasileiros e do mundo também, que não tem condições, a família começa se fazendo com que aquela pessoa não vá à frente, né? Tenta desmotivar de alguma maneira, influenciando a procurar outra profissão. E você que é músico, já muitas vezes já ouviu falar assim, ó: pode estudar música, mas procura você ter uma profissão. Música não é futuro para ninguém. No Brasil, onde vivemos, a boa música, a música de qualidade, não é valorizada. Os hits, as paradas de sucesso, assim por dizer, no Brasil e no mundo, são músicas que não tem muitas vezes nem melodia, nem harmonia, só tem batucado, só tem barulho. E é isso que o povo gosta, é isso que a maioria gosta. E os bons músicos que estudam campo harmônico, teoria musical, tudo na partitura, que quiser viver da maneira que a música deve ser feita, esse músico pode ter certeza que é o mesmo que ele acertar na Mega Sena, ele conseguir viver num país onde o que é ruim se torna bom e o que é bom se torna ruim. E esse aspecto o filme trabalha muito bem quando a gente traz para esse lado. Mas o que eu quero trazer de uma aplicação bíblica para a sua vida, do que eu consegui observar do filme Viva a Vida é uma Festa, é que muitas pessoas trazem consigo frustrações passadas que não são suas para a sua vida. Se você tem um sonho, tem um chamado, tem um sacerdócio que arde no teu coração, qualquer área, tanto na área da música ou em qualquer outra área trabalhística, que você sente um desejo no seu coração latente de exercer aquela função, vá, não deixa que ninguém venha com sofisma dizendo que você não é capaz. Não permita que seu próprio pensamento diga: eu não sou capaz. Você só irá saber se é ou não se você tentar. Então, se você tem aquele sonho, se você tem esse sonho, busque ele incansavelmente. Lógico que você tem que pegar a análise. Será que vale a pena você passar por cima da sua família para viver aquele seu sonho? Será que sua família concorda com esse sonho? Qual é a motivação deles não concordarem? Eles não concordam porque tem algum tipo de despeito e inveja? Ou eles não concordam porque eles te amam e não querem seu mal? Pôr na balança para você não quebrar a cara. Tomar atitudes corretas pode evitar você quebrar a cara mais no futuro. Eu finalizo esse vídeo trazendo para você uma análise prática que passa no livro de Gênesis, falando sobre um jovem que tinha apenas 17 anos. E ele tinha um sonho. E quando ele conta esse sonho, os seus familiares não acreditaram nele. Os seus familiares tentaram destruir seus sonhos. Mas eu te digo algo: quando esse teu sonho tem um propósito de Deus, pode tentar céu e terra, tentar te destruir, que não irá conseguir. Só tem uma coisa para dizer:
A vida é sua, então viva a sua vida, porque a vida é uma festa. Esse aqui foi mais um vídeo do canal. Se você tiver como compartilhar esse vídeo ou então curtir, põe um comentário aí do que você achou do filme, porque você comentando ou curtindo, compartilhando, o YouTube vai começar a ver que esse vídeo é relevante e vai começar a recomendar para mais pessoas. Ajude esse canal a crescer e também a divulgar, a propagar a mensagem do Evangelho. Não se esqueçam, amai-vos.